pelo privilégio de todos estarem aqui, né, juntamente comigo. Agradeço também aos meus colegas, ao Nego Gomes, ao Danísio, ao nosso colega Aires, ao nosso colega mais conhecido como Som, o Edson, filho do seu Raulino Berniga. Bem, não é por acaso que eu estou aqui. Eu tive a oportunidade, juntamente com o meu amigo Zênio, chegou no momento, agradeço a tua presença, agradeço imensamente também a presença da minha família, porque certamente onde tem uma família tem um alicerce. Ao seu Enio, que prometeu para mim que viria. Agradeço de coração a todos. Bem, inicialmente também quero fazer o uso da palavra voltando à minha história política. Eu tenho uma história que para mim é uma referência. O meu avô, como todos conhecem, eu acho que a maioria daqui pelo menos conheceu e eram amigos, o falecido então Celso Geraldo Cardoso, que ficou na memória de muitos e no meu coração nunca vai desaparecer. Logo depois veio meu pai, o intuito de ser um político discreto, muito discreto meu pai, mas me ensinou o gosto pela política, não a politicagem. Então assim eu aprendi com o meu avô, segundo com meu pai, que meu pai se espelhava no meu avô para justamente ser o grande homem que foi. Para mim, considero meu ídolo, todos os dois. Primeiro, claro, meu pai, né? Era meu pai. E depois, segundo meu avô, que nunca, também jamais vou esquecer. Meu pai, nem aqui eu posso dizer que algum dia em toda a minha vida eu vou esquecer. Morrerei com esse eterno gosto de ter o pai que tive. Então, assim, também agradeço aos meus, digo assim, aos meus representantes, porque não, ao meu tio, chegou um momento, tio João da Vassoura, como a maioria os conhece, meu tio Evaldo Durati, que a maioria os conhece, meus alunos, meus grandes alunos, que sempre foi a minha afeição à educação. Então, assim, a minha história é longa porque eu trabalho por prazer e por gosto. Eu não trabalho por acaso. Eu amo o que faço. E a política, para mim, é uma honra. Falar em dignidade, em honestidade, em humildade, para mim, é a maior luta, é a maior história que um homem pode conquistar. Não é por acaso, não. Tudo isso eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo que eu mesma fiz história. Fui convidada por várias vezes para representar alguns cargos. Tive grandes amigos, considero amigos, outros colegas. Alguns às vezes partem, né, de maneira da vida da gente, por acaso também. Outros porque se foram, mas na minha história eles sempre permanecerão. Então, assim, eu digo assim que eu gosto deste movimento. Isso para mim é uma honra. Trabalhar em prol de uma sociedade, daquela que eu sempre privei e nunca vou esquecer. Dos mais humildes, daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam, nem muitas vezes tão pouco de coisas simples, às vezes de coisas tão simples, tão fáceis de serem compensados, tão simples. E por eu ter trabalhado na educação, tive várias histórias que muitas vezes me entristeceram, deram muitas alegrias, com certeza, muitas vezes também me entristeceram. Mas eu defendo essa bandeira que é a educação. Vou defender sempre essa bandeira. Não penso em coisas fantasiosas, porque
Eu não quero viver de fantasias, eu quero viver da realidade. E a realidade é essa, a realidade é aquela das necessidades mais primárias, mais necessitadas. Uma educação de qualidade é o que mais eu quero, que eu mais sonho para o nosso povo. E, certamente, o povo sobriense. Então, há 4 anos atrás, eu não esqueço dos votos que eu levei, que nem foram muitos. Mas jamais um dia, por 1 minuto, eu esqueci que foi o maior gosto para mim sair casa a casa, porta a porta. Muito obrigada. Entra aquele prazer, aquele gosto de cabeça erguida. Mesmo, talvez assim, imaginando, não. De repente, talvez votam para mim ou não votam, me agradei ou não. Mas eu tive o privilégio de fazer também daquilo tudo uma história. Porque eu cheguei em casa dos meus alunos, meus ex-alunos, que foi o maior gosto para a minha vida, revê-los. Não foi assim algo banal que passou, não. Até hoje eu agradeço de coração. Não sei quem foi, porque ninguém sabe. Quem disse o sim lá na urna ou disse não para mim. Mas não importa. Amigos são para sempre. As coisas passam, o tempo passa, as coisas passam. Mas os amigos permanecem. Nunca vou esquecê-los, não. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecê-los. Chorei de emoção quando Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, que ninguém esqueceu, instalou a democracia nesse país, que até então nunca se viu. Eu agradeço assim a Deus por tudo que eu aprendi até esse momento. Por último chegaram minhas filhas, que para mim são meus xodós. Meus netos nem fazem conta ou dizer o que são, porque já sou avó e amo de verdade. Toda a minha família, nós aprendemos isso com o meu pai, que já se foi, mas está sempre presente no meu coração. Queria que ele estivesse aqui para me ouvir. Certamente ele ia dizer um sim, porque tive momentos com meus colegas pensando no meu pai, que diria assim para mim: vai, enfrenta, porque tu tem coragem de enfrentar. E eu tenho. E eu tenho. E digo que se eu não estivesse tão cansada, exausta da época passada, eu viria novamente. Por amor, por gosto, por prazer. E quando Ulisses Guimarães e o colega Tancredo Neves, nossos grandes homens no nosso país, se foram, eu chorei, não foi por acaso. Eu chorei porque nós perdemos grandes homens que fizeram a democracia e nós não podemos vê-los mais. E a emoção de isso ter acontecido. Porque jamais muitos tiveram essa coragem. Então eu acho que aqui se encerrou o meu tempo. É isso, pela primeira vez. Eu também sou um pouco, talvez eu tenha que me limitar, né? Mas muito obrigada por todos que estão aqui. E os que não vieram, eu agradeço de coração. Igualmente. Obrigada. Né? Quero agradecer também a presença do senhor, que é meu irmão, já foi candidato, todos conhecem, né? Muito amigo do Zé Cardoso, né? E dizer que eu vou um pouquinho além. Para mim, quer dizer, automaticamente vocês já viram que eu falo em política com gosto, né? Com prazer, com emoção. Então, assim, eu nunca esqueço de uma frase dita pelo nosso, então, querido Ulisses Guimarães, quando ele disse assim: quando eu morrer, vão dizer, aí vai um homem teimoso. Aí eu me coloco no lugar, porque eu sou bem teimosa mesmo. Às vezes acho e estou empacada, assim, uma coisa tal, mas depois me dá um tamanho, não é assim, não. E nós vamos à luta. Ensinei ele a gostar desta política, porque ele era um pouco assim, até quando fui candidata, ele que
chegaram lá para me fazer um convite, ele disse assim, não, Miguel, não me inventa isso, não te mete. Isso é complicado, isso é difícil. Mas quando ele viu que eu não abria a mão da dita política, ele disse, não, é o teu gosto? Tu gosta disso? Vai que eu te apoio. Eu te apoio. Então assim, eu agradeço muito também a ele, porque ele, além de toda a minha família, meus gêmeos, todo mundo me dava o aval. Ele também foi meu guerreiro, dia a dia, como disse há pouco ali, o colega, dia a dia. Ele era meu guerreiro. Às vezes eu estava meio cabreiro porque não é fácil, a gente sabe, todo mundo sabe que não é fácil isso, né? Não é fácil. Uma luta muito, muito difícil, eu logo saí da sala de aula e me pegaram de surpresa. Eu fiquei assim meio que trespassada. Como, meu Deus? É difícil, eu sei. Eu já trabalhei em muitas campanhas. Desde quando conhecemos o Pedro Ivo Campos, eu já ia para a rua e erguia a bandeira. E gostava. Abaixo de chuva e sol, e eu estava lá. Peguei uns 3 dias, me acalmei, rejuvenesci, porque ainda sou jovem, né? Rejuvenesci um pouquinho e fui à luta novamente. E hoje estou aqui e faria tudo, e faço mesmo, se Deus me permitir, tudo de novo. Gosto tanto que não me importa, o tempo passa, eu nem vejo. E ainda fico induzindo aos outros a gostarem dela. Se faz necessário gostar da política. É necessário para esse país a gente falar dela e ter objetivos. Que a política nada mais é do que a gente ter objetivos, né? Com finalidades no comum para todos. Isso é a política. A política é isso, né? Pelo que eu entendo, é um movimento que se faz por um período e se pensando em todos. Na melhoria da qualidade de vida para todos. Então isso eu gosto de passar para os outros. Então tem gente que diz, não, a política não me agrada. Não, mas entra nela e pega gosto para ver o quanto é bom. O quanto é bom. E eu fico incentivando sim. Principalmente a juventude que tem menos conhecimento sobre ela. Porque são os nossos futuros herdeiros, né? Então eles têm que depois ficar nos nossos lugares, então eles também têm que se aprimorando para chegar. Obrigada pela